Olá, eu sou Estela Lapone, performer e videoartista, sou de São Paulo e sou pessoa com deficiência. A minha deficiência é uma hemiparesia esquerda causada por um AVC. Então vocês vão ver eu gesticular muito com a minha mão direita e de vez em quando eu pego a minha mão esquerda e apoio minha cabeça, mas eu não gesticulo com a minha mão esquerda. Então, eu vou conversar com vocês hoje sobre Cadeira Falando Sem Tabu, uma performance palestra multimídia. Eu criei esse trabalho em 2007 e segui apresentando até 2019. Em cena 2.5 adverte: nesta performance, não se pretende dizer a verdade, mesmo porque essa é relativa. Aqui será relatado um ponto de vista como fruto da observação e vivência. Qualquer semelhança com fatos reais não é mera coincidência. Eu criei o Cadeira com um objetivo muito didático, de colocar o espectador em relação com uma pessoa com deficiência diante dele. Eu queria, com Cadeira, promover a experiência da convivência, que pelo tempo que o espectador tivesse assistindo a performance, de 35 minutos mais ou menos, ele lidasse com essa imagem do Cadeira, que ele tomasse tempo para observar e também a questão da lida do espectador com essa figura diante dele. Os pensamentos, os sentimentos, os possíveis julgamentos sobre esse corpo que está diante dele. Eu costumo brincar que o Cadeira é uma performance, que é uma palestra, e é uma palestra, que é uma performance. Tem um formato, em termos de desenho cênico, ele é muito simples. Sou eu, enquanto cadeira, enquanto essa persona, sentada na minha cadeira de rodas, com um figurino muito chamativo, que depois eu vou contar sobre esse figurino, uma pessoa que faz o papel de assistente dessa persona. Do outro lado, uma projeção audiovisual. Nessa projeção, tem momentos que é tela preta, com somente a legenda em amarelo. Em outros momentos, são imagens das vivências que a gente fez nas ruas para a construção do trabalho. Deficiência. Substantivo feminino 1. Falha, falta, carência. 2. Imperfeição, defeito. 3. Na medicina, insuficiência. Deficiente. Adjetivo, gênero 1, em que há deficiência, falho, imperfeito. Substantivo 2. Gênero 2, pessoa que apresenta deficiência física ou psíquica. Eu criei o Cadeira a partir de uma experiência que eu tive como performer para uma artista visual, numa vernissagem, na abertura de uma exposição dessa artista visual. Éramos 10 performers e eu fazia o papel de uma pessoa cadeirante. Eu não me mexia, era completamente imóvel, era uma performance duracional, então por 4 horas eu não me movia. Tinha um áudio que as pessoas podiam ouvir, né, desse nicho, que eram 10 nichos de atuações, e foi a partir dessa experiência, de como as pessoas se relacionaram com essa imagem que eu encarnei nesse trabalho para essa artista, que eu percebi o quão importante ainda e necessário falar sobre esse assunto. Isso foi em 2005. Então, era um assunto ainda que também não era discutido, não era falado. E eu percebi que, a partir da relação que os espectadores na vernissage tiveram com essa imagem, foi bastante impactante, que me fez decidir que eu precisava criar algo para que a gente pudesse criar um espaço de diálogo. O objetivo era poder falar de maneira aberta e sincera sobre esse corpo que causa tanto espanto e impacta tanto as pessoas quando elas entram em contato. Então, eu radicalizo num corpo com uma deficiência severa para que esse impacto seja mais profundo. Muitas pessoas falavam para eu fazer palestra sobre deficiência e sobre
a capacidade que uma pessoa tem, mesmo com a deficiência, mas eu percebia que a minha deficiência, por ser uma hemiparesia, nem todo mundo percebe de cara. Ela não é tão visível, ela não causa tanto impacto. Então, eu trazendo para o protagonismo uma pessoa que tem uma deficiência severa, isso faz com que as pessoas entrem em contato com uma imagem que não se vê diariamente e que normalmente as pessoas fogem, porque isso é fato. O capacitismo, que é o preconceito, né, o nome do preconceito que se dá em relação à pessoa com deficiência, ele é arraigado na nossa sociedade. Então, quando eu trago para a cena ou para o fronte um corpo com uma deficiência severa, eu coloco em xeque o capacitismo que a pessoa tem, que todos nós temos. O capacitismo está na estrutura da nossa sociedade. Todo mundo tem esse preconceito. Assim como o racismo, assim como a LGBTfobia, assim como o machismo. Com o tempo, eu aprendi muita coisa. E nesses anos com deficiência física, eu percebo que a minha imagem choca. Eu sei que é meio chocante ou impressionante. Agora imagina para as pessoas que me conheceram antes do derrame. Então, nesse sentido, eu construo o Cadeira dessa forma, como uma performance e como uma palestra, e vice-versa, para que a pessoa se depare que, nossa, essa figura, ou essa pessoa, ou essa persona, eu chamo de persona porque o Cadeira ele traz como uma representação da deficiência, de uma forma mais abrangente. Ela não é uma figura, não é uma personagem com fundo psicológico. O objetivo é trazer essa representação de uma identidade social, como um corpo maior, né? Como o corpo com deficiência de uma forma geral. Então, a ideia é que o espectador olhe para essa figura, para essa persona, para essa imagem, que a princípio ele vai julgar como incapaz, como que eu vou me aproximar dessa pessoa, será que essa pessoa pensa, será que essa pessoa sente? O audiovisual, que é a ferramenta que ela utiliza para poder se expressar e colocar os seus pensamentos para o outro, está falando uma série de coisas, que é como ela se percebe no mundo, como ela percebe que o outro percebe ela no mundo. Outra coisa era o lugar que eu queria ficar. No começo, eles me largavam em qualquer lugar, sabe? Largavam a minha cadeira. Ei! Eu quero escolher onde eu vou ficar. Eu não quero que me larguem em qualquer lugar. Eu sei que é falta de hábito, que não é por mal. Mas pensemos. Por exemplo, quando vocês entraram nessa sala, vocês não escolheram a cadeira ou onde queriam sentar? Então, é a mesma coisa. A cadeira é a extensão do meu corpo. É com ela que eu me locomovo. Eu posso me mover pouco, mas eu não sou um objeto inanimado. Então, para que o espectador se depare com, opa, nossa, essa figura, essa imagem que está diante de mim, que eu acabo de julgar incapaz, está percebendo que eu a julgo dessa forma. Uma vez, nós fomos à Praça da República e eu quis comprar uma bailarina dos ventos que um senhor fazia. Esse? Quer comprar? Quer. Eu escolhi a cor. E o que você acha desse coloridão? Não. Tá. Vamos ver outra opção. Olha, tem outro colorido diferente aqui. Olha esse colorido, ó. Não. E esse colorido? O tamanho.
Tá, então vamos escolher. Pequeno? Pequeno. Posso comprar? E o senhor, o dono da barraca, ele se encantou comigo. Ou com o meu vestido, não sei. E ele quis me dar uma outra bailarina dos ventos. Só que, ao invés dele me oferecer diretamente esse presente, ele falava com o meu assistente. Fala pra ela escolher um outro, porque eu quero dar um de presente pra ela. Fala pra ela que é pela simpatia dela. Ei! Ei! Eu tô aqui, na frente do senhor. Eu não falo com a minha voz, mas eu escuto e enxergo. Fico pensando, por que aquele senhor tão simpático e talentoso com as suas bailarinas dos ventos não se dirigiu diretamente a mim? O que o faz crer que eu não entenderia o que ele tinha para me dizer? O homem só consegue se ver por inteiro através do outro, e essa vivência pode dar uma certeza sobre as escolhas feitas. O seu projeto de vida pode conflitar com a do outro, e por isso, o inferno são os outros. Quando eu saio às ruas, as reações das pessoas em relação a mim são inúmeras. Tem cada olhar. É claro que não é todo mundo. Algumas pessoas passam batido. Sou apenas uma cadeirante transeunte. Mas tem outras que me veem como se eu fosse uma aberração. Outras com um sorriso amarelo, aquele meio de canto de boca, sabe? Como quem diz: olha, eu não te vejo como um ser esquisito não, viu? Mas será que alguém podia tirar essa pessoa aqui da minha frente? Outras que me olham de canto de olho, sabe? Aquele fingindo que não tá me vendo. Então, além dessa presença em cena, na frente, protagonizando a si própria, ou no front, tem também o audiovisual em que a gente constrói a partir das vivências que a gente fez, né, de sair nas ruas, pegar ônibus, ir em loja, em café, enfim, promover essa presença também na cidade, né? Também com o objetivo de mostrar como o direito básico de ir e vir para uma pessoa que está numa cadeira de rodas é extremamente desrespeitado. Ainda hoje é desrespeitado. A acessibilidade arquitetônica, pelo menos em São Paulo, tem muito ainda para ser conquistado. São muitas calçadas esburacadas, rampas mal feitas, as calçadas muito desniveladas, até mesmo para uma pessoa como eu ando mancando e muitas vezes eu caio na rua, porque a calçada é toda esburacada, tem sempre um desnível. E isso para uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida também é problemático, também é um risco que a gente corre. E para uma pessoa numa cadeira de rodas é mais difícil ainda. Eu fico tensa de andar nessas ruas. A minha cadeira de rodas nas ruas parece que eu tô fazendo off-road. Eu fico realmente tensa. A sensação que eu tenho é que ela vai tombar a qualquer instante, que eu vou cair, que eu vou escorregar, sei lá. Sair aos domingos e pegar ônibus. A tal da paciência. A frota diminui 50%. E por aí já imagina a quantidade de ônibus adaptado que tem na rua. Fico lá, esperando um tempão, brincando de poste. Até que eu me canso e resolvo pegar um ônibus sem adaptação mesmo. Ai, que medo que eu senti, aquela escadinha daquele ônibus. E olha que o cobrador dessa vez foi super solícito e ajudou o meu assistente a me colocar pra dentro, porque isso não é muito comum, não. Mas, nossa, que medo! E além daquela escadinha, o corredor do ônibus é muito estreito, não cabe a cadeira. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu não podia nem ir pra frente, nem ir pra trás. Eu tive que ficar ali, naquela porta de saída do ônibus e à beira daquela escada.
E o motorista do ônibus indo naquela velocidade. Meu assistente me segurando com toda a força e eu desesperada. Eu nunca tinha sentido tanto medo de cair e me machucar. E o cobrador ainda dizia pro motorista: "Ê, fulano, vai na moral, senão essa cadeira vai tombar." Que situação ridícula. Agora, eu fiquei imaginando se tivesse outro cadeirante no mesmo ponto e esperando o mesmo ônibus. Não ia dar. Não cabem duas cadeiras ali. Então, essas vivências urbanas, elas são para denúncia e também para a construção da performance. E elas serviram também para eu poder construir esse texto dramatúrgico da performance. Eu já sabia que eu ia misturar dados autobiográficos, né? Contar sobre como foi o meu AVC. Tive um AVC, acidente vascular cerebral. Tem o AVC isquêmico, que é a falta de circulação sanguínea, e o hemorrágico, que é o derramamento de sangue para fora dos vasos. O que eu tive foi o AVC hemorrágico. Quando isso aconteceu, eu estava estreando uma peça na Praça Antônio Prado. O espetáculo era Amor por Anexins, de Arthur Azevedo. Era o projeto Arte nas Ruas da Prefeitura de São Paulo. Eu tive um derrame em plena cena e acompanhei cada momento da minha transformação com total consciência. O formigamento no braço, a perna que falhou, a perda da fala e a fortíssima e rápida dor na minha cabeça. Eu sabia que, a partir daquele momento, que não durou nem 5 minutos, a minha vida tinha mudado radicalmente. Bom, fui para o hospital, fizeram os exames e no dia seguinte eu fui operada. Mas o fato curioso foi que ainda na UTI, antes da operação, eu pensei muitas vezes em desistir. Desencanar, ir embora, partir desta para melhor. Morrer mesmo. Era uma espécie de negociação comigo mesma, sabe? Eu vivi o drama de Hamlet na UTI. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz? Ou pegar em armas e contra um mar de angústia combatendo dar-lhes fim? Morrer, dormir, nada mais. Nada mais. E com o sono dizem, extinguir as mazelas do coração a que a carne é sujeita. Morrer, dormir, talvez sonhar. E juntar também com outros depoimentos de outras pessoas com deficiência. Como eu já falei, o cadeira é uma persona, ela tem uma representação de um corpo que é maior, que não é só essa personagem especificamente. Fala de um corpo maior, de uma marca social. Aí eu tomei uma decisão de amputar mais em cima para ver se a minha vida ia melhorar. Era tudo ou nada. Eu já não tinha mais os pés. Uma parte mais, uma parte a menos não ia me fazer falta. Já tinha perdido a rótula mesmo. Foi uma cirurgia muito dolorida. Foi horrível. Mas a partir desse momento parece que tudo mudou para melhor. Bom, como vocês podem ver, eu optei por ser. Mesmo sabendo que ia ser difícil. A reabilitação, voltar à vida cotidiana, amigos, família, namorado, a minha profissão. Eu era atriz. E como é que eu poderia voltar a atuar desse jeito? Trazendo histórias, por exemplo, de como essas pessoas são julgadas ou são subjugadas. Aí os caras chegavam pra mim e faziam assim, sabe? Aí eu disse, Andressa, eu quero saber se eu virei dentista. Por que dentista? Porque todo mundo que passa me mostra o dente. E passa a mão na minha cabeça. Tá arrepiado o meu cabelo, que eu sabia chapinha no cabelo. Tá arrepiado que todo mundo que passava a mão no meu cabelo e fazia assim. E as pessoas chegam pra gente como um coitadinho, falando meio infantilizado com a gente. E assim, primeiro porque a pessoa nem me conhece e não deveria nem estar falando comigo. Já que quer ser simpática, me trate
entendeu? De igual para igual, não precisa infantilizar. Eu aí, então, no meu cinismo, vou e falo igualmente a ela, ai, que beleza, oi, tudo bem? Que belezinha, você também é lindinha. Quando eu trago mais duas pessoas com deficiência dando um depoimento, eles colaboram e corroboram com a fala do Cadeira. Um dia eu tava ensaiando, lá na Galeria Olido, e aí uma mulher que tava no corredor falou, ai, vocês, hein, tão profissionais, estão ensaiando todo dia. Me deu vontade de perguntar a ela, você é profissional de quê? Se você é dançarina, você não tem que ensaiar todos os dias? Recentemente também perguntaram, ai, você faz o quê? Eu falei, eu sou dançarino. Aí viraram pra cara, um amigo virou, ai, tá vendo? Eu falei, e você é o quê? Eu já sabia que ele era ator. Ele, eu sou ator. Eu digo, ah, tá vendo? Então assim, eu trato de, entendeu? Eu repito, eu faço como um espelho, como um reflexo, pra pessoa se tocar do que tá falando, porque às vezes nem sabe, acha que tá, entendeu? Enaltecendo a gente, falando umas besteiras dessas. Além da dramaturgia, das vivências urbanas, também tinha uma preocupação com o figurino. Então eu convidei a Karina Cacciucelli, uma figurinista, uma atriz, diretora e estilista também, para criar o figurino. A gente pensou numa cor que criasse uma empatia, então a gente foi para uma cor quente e um pink e rosa bastante chamativo, um vestido muito estiloso também, botas douradas, a cadeira de rodas com estofado de oncinha e dourada. Então, uma imagem que marca muito a presença e também revela uma personalidade. A ideia de customizar essa cadeira de rodas também é para colocar a personalidade nesse objeto que normalmente causa muita assusta as pessoas. É muito impressionante. Eu já passei por várias situações com amigos cadeirantes, da maneira como as pessoas encaram a cadeira e veem somente a cadeira e esquecem de ver a pessoa. Então, colocar uma personalidade nesse objeto que é tão temido, era uma maneira de provocar e marcar uma presença também. Então, o figurino ele tem essas duas camadas, a questão da personalidade, aliás, mais do que duas camadas, né? Tem a questão da cor como uma maneira de você criar uma empatia com o outro, a personalidade e também a infantilidade, né? Quando eu coloco um vestido que tem um monte de babado dentro, né? Na saia, ela é toda frufru, é uma forma também de trazer essa outra leitura, né, sobre esse corpo infantilizado. Eu me sinto bem, em estar bem arrumada, eu me sinto legal. Preocupação com roupa tenho demais, eu gosto de usar qualquer coisa. E eu acho ridículo uma mulher relaxada, eu acho que a mulher nasceu pra brilhar. Uma boa maquiagem, pelo menos assim um lápis, um gloss já tá ótimo. Acessórios, um brinco, depende do gosto. O que eu queria com Cadeira era criar um espaço de diálogo. Eu tinha um desejo de levar o Cadeira nas escolas para apresentar para os alunos, professores, para toda a equipe da escola, nas empresas, muito por conta do sistema de cotas, tanto nas escolas quanto nas empresas, e por perceber que, embora fosse uma lei e que estava sendo executada, ainda havia questões que precisavam ser discutidas e que só a convivência poderia promover. A convivência e a conversa sem tabu. Por isso que é Cadeira falando sem tabu, né? É um enunciado bem claro e bem didático. Eu sinto que a gente, enquanto sociedade, a gente tem dificuldade em falar sobre os preconceitos. Porque não é legal a gente perceber que a gente está sendo preconceituoso com o outro. Obviamente que não é legal. Mas é necessário. É necessário que a gente perceba o nosso próprio preconceito.
Quando eu levo cadeira para um público, eu quero deflagrar o preconceito, mas não como forma de ataque, mas sim como uma forma de ampliar o diálogo ou estabelecer um diálogo. Eu não vou julgar você pelo teu preconceito, porque o preconceito ele está aí, ele é parte da sociedade. Mas eu posso te questionar. Por que que você pensa isso? Por que que você pensa que essa pessoa não é capaz? Por que que ela não pode fazer as coisas do jeito que ela consegue fazer, o que ela sabe fazer? A gente tem um controle hoje em dia de uma corponormatividade em relação a tudo, em relação à maneira de ser, de falar, de executar as pequenas ações cotidianas, em que um corpo DEF encontra suas técnicas para poder desenvolver a sua própria autonomia, e a corponormatividade questiona essa maneira que a pessoa faz. E por quê? Por que que isso não é uma possibilidade? Então, o Cadeira vem com esse objetivo de trabalhar o diálogo e o diálogo profundo, não a superficialidade da conversa de inclui que já está resolvido. Não, não está resolvido, porque ainda a inclusão acaba sendo pensada a partir dos parâmetros da pessoa que não tem deficiência. A acessibilidade, ela é para todos e ela amplia as possibilidades de todos. E uma pessoa com deficiência, ela tem o direito de se desenvolver e criar sua própria autonomia. Mas para isso, ela precisa ter um ambiente que a acolha, que a receba e que a enxergue, que a perceba da maneira como ela é, assim como todo mundo é diferente. Não é só a pessoa com deficiência que é diferente. Todos nós somos diferentes. E isso é ser humano. O assistencialismo nega a capacidade da pessoa com deficiência de escolher, agir, desejar. Nega a capacidade de evolução inerente ao ser humano. Ser capaz, ser independente, ser belo, ser ativo, ainda são qualidades atribuídas às pessoas sem deficiência. E isso estabelece um padrão social de aceitação em relação à estética, à maneira de locomover-se, à maneira de comunicar-se. Sendo assim, como fica alguém que possui partes do seu corpo ditas como fora do padrão? Ou mesmo quando um outro alguém possui uma maneira de locomover-se ou comunicar-se completamente fora do padrão social de aceitação. A diversidade, a diferença, ainda não é vista de maneira positiva. Nós não estamos habituados a ela. Por mais que se fale, ainda esbarramos nos paradigmas que temos arraigados. Não estamos acostumados a enxergar a pessoa com deficiência com suas possibilidades efetivas de atuação na sociedade. E eu me incluo nessa também. Porque se eu não tivesse me tornado uma pessoa com deficiência, talvez eu nem pensasse nisso. Algum problema que na verdade está no olhar do outro, porque é uma falta de respeito quando vem invadir, coitadinho, que pena. Ou então assim, você pode andar, vai colocar Jesus no coração. Assim, são questões que são da pessoa, o incômodo tá na pessoa, não tá em mim, entendeu? Assim, eu sou super bem resolvido com o meu corpo, sou super bem resolvido com a minha pessoa. Deficiência não quer dizer ineficiência, mas é preciso fé, coragem e sapiência. Minhas pernas, minha pele, minha casca. Meu ser todo depenado, acabrunhado, aquietado em conjuntos de ossos em pele em carretel. Coitada. Hão de pensar. Coitados. Eu também sei pensar. Mas tão bonita. Mas não é tão estranha. Bom, só um pouco. Mas não chega a ser especial. Será que alguém me ouviu? Será? Será que alguém me ouviu?
Deixe-me ver como você anda. Por onde você anda? E melhor, como anda? Para cá, para colar, pouco importa o lugar. Qual é a dor? Qual é a alegria? A alergia? A letargia? Nem dor, nem pena, nem frisson, nem excitação. Nada somos. Eu sou, tu és, nós somos. Alguém duvida? Qual a dúvida? Labirinto? Qual o teu? Olho grande, perna longa, pinto pequeno, peito murcho, boca fina, braço torto, alma retorcida? Qual a dívida? Qual nada? Eu sou, tu és, nós somos. A janela fechada se abrirá, eu sei. A sua não abriu? Ah, a sua não fechou? Quando? Onde? Provo minha opção de mundo, você quer? Ah, prefere um beijo? Eu beijo, tu beijas, nós beijamos. Sabia? Eu sei, eu sinto. Você sabe? O quê? Sabe não. Sei não. Nada sabemos. Andemos então? Andemos então.